Amém, amém. Graças a Deus. Fico pensando, que momento maravilhoso a gente teve agora na presença do Senhor, né? E a gente fica pensando assim, que coisa boa, né? Como que Luiz e Zildéia foram usados por Deus de uma maneira tremenda para ministrar a nossa alma. Como fui abençoado por vocês. Eu quero deixar bem claro isso aqui, registrado, a forma simples, profunda, amorosa da presença de Deus na ministração de vocês. Quando a gente se depara com uma situação dessa, a gente pergunta assim: meu Deus do céu, não precisa nem pregar, a gente podia ir embora porque em todo momento Deus falou comigo, mas esse último cântico aí ele foi muito especial, muito profundo esse último cântico. E eu fui ministrado no último cântico de uma maneira de sentir mesmo, sabe, de perceber o quanto Deus está com a gente. Glória a Deus pela vida do Luiz, pela vida da Zildeia. Essa voz da Zildeia aí tocou profundamente na minha alma, sobre o Espírito Santo em nós, essa obra linda que ele faz na gente. Eu fiquei assim, encantado como Deus usa a gente, né? Muito obrigado pela vida de vocês, pessoal do louvor. Sempre quero dar glórias ao Senhor pela vida de vocês. Vocês são demais, são abençoadores demais. A gente quer iniciar com uma palavra de oração. Vai deixando sua Bíblia aberta, seu smartphone. Nós estamos no Salmo 12, né? E completamos hoje 3 meses de estudo de Salmos, né? Cada quarta-feira um salmo. Estamos fechando aí o Salmo 12 hoje, para a glória de Jesus. A minha palavra de oração nessa noite é para as famílias enlutadas, né? Nós temos aí o cunhado da Fátima, que foi sepultado na segunda-feira. O falecimento da avó da Cris, né? Nós temos o falecimento da Josiane, a filha da Eli. Nós devemos orar por essas famílias, né? Ali vai ter o sepultamento da avó da Cris na sexta-feira, por volta das 10h30, vai ser a cerimônia fúnebre. E no sábado, também pela manhã, vai ser a Josiane, a filha da Eli. Orar por essas famílias, né, que Deus esteja consolando, dando o alento necessário, enfim, confortando os corações, fortalecendo, né? A Josiane deixou um testemunho tão bonito, né? Pediu que os filhos voltassem para Jesus para poder encontrar com ela. Muito bacana saber que a pessoa que a gente ama partiu dessa vida, mas partiu com o Senhor. Que Deus abençoe a família, a perseverança da Eli, a fé da Eli, lá da família, da intercessão da igreja. A gente orou muito por essas pessoas, mas a vontade de Deus é que é importante e a gente sempre pede a vontade do Senhor. Eu queria levantar essa voz de oração bem específica hoje, por isso. As pessoas faleceram a avó da Cris no domingo, enfim. Parece que o Valqui também, enfim. A Josiane na madrugada de terça-feira, só vão ser enterradas praticamente no final de semana devido ao número de mortes elevado na cidade de São Gonçalo, e a Covid também tem ajudado a fazer essa fila funeral aí, que está problema de vaga, de um monte de coisa aí. Vamos cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa proteção, porque as coisas estão acontecendo sim, tá bom? Vamos orar então, e orar pela palavra que a gente vai estudar agora, o Salmo 12 também, para que Deus fale aos nossos corações. Querido Deus e Pai eterno, a gente te agradece por esse tempo de adoração, de louvor. Eu te agradeço pela vida dos seus filhos, pela forma profunda, santa, poderosa, ungida que o Senhor fez com que eles ministrassem os nossos corações para a tua glória, o teu louvor. Abençoa, Deus, a vida do Luiz. Abençoa, Pai, a vida da Zildeia. Toma esse casal nas suas mãos, proteja o seu lar, dê sabedorias a ele, ó Deus, sabedorias dos céus, e encha-os a cada dia do teu Espírito Santo. Nós queremos interceder pela família da Cris, colocar, Pai, a sua filha, colocar
a sua família como um todo, a sua parentela como um todo, com a partida da sua avó. Ó Deus, estenda a tua mão de consolo ali, por misericórdia, cuida dessa família. Nós queremos orar, ó Deus, pela família do Valquírio também, que foi, ó Deus, na segunda-feira, deixando esposa, filhos, ó Pai, que o Senhor estenda a tua mão, console ali os irmãos, a família da Fátima, a todos que estão envolvidos ali, ó Pai, com o sentimento da vida desse homem, que o Senhor possa tocar no coração de cada um. O próprio irmão dele, o esposo da Fátima, Pai, console o coração dele e fortaleça essa família para a tua glória e o teu louvor. Queremos orar pela Eli, pela Stephanie, pelo Júnior, ó Deus, pela família da Eli como um todo, as pessoas que estão sentindo nesse momento a partida. Ó Pai, nós não temos palavras, nós não temos textos, nós não temos jeito, ó Deus, para fazer o que precisa ser feito nessa hora que os nossos irmãos estão passando, todos esses estão passando, Pai, todas essas famílias. Nós simplesmente rogamos para que o poder do Teu Espírito Santo esteja renovando as forças, trazendo todo o consolo possível, Pai. Toma nas suas mãos a nossa saúde, toma nas suas mãos a consciência de cada um, toma nas suas mãos as autoridades, toma nas suas mãos tudo que está para acontecer, as coisas que a gente está vendo caminhar em passos largos, ó Deus, para um momento mais difícil na nossa nação. Olhe pelo nosso Brasil, Pai, olhe pelos municípios, olhe, ó Deus, pelo Estado, Pai, pelo Planalto, por toda a liderança dessa nação, todos que estão em eminência, todos que governam, ó Deus, estenda a tua mão, Pai. A gente às vezes não concorda com muitas coisas, mas o nosso dever é quebrantarmos diante do Senhor, apresentarmos as nossas autoridades ao Senhor, para que a tua justiça prevaleça, para que a nossa Jerusalém, que é Niterói, São Gonçalo, Rio de Janeiro, Maricá, ó Deus, seja onde for, venha ter paz. Porque se a nossa cidade não tem paz, os nossos lares são afetados pela falta de paz, de segurança, de saúde. Deus, olhe por nós, Pai, não nos abandone. Ó Deus, que o Teu poder atue sobre os corações dos homens perversos, dos homens, ó Pai, que desviam as coisas do povo, que fazem, ó Deus, a corrupção nesse país. Não permita mais isso, Pai. Eu sei que é muito difícil a gente acreditar no fundo da alma que isso vai zerar, acabar, mas, Pai, reduz isso, Pai. Levanta pessoas sérias nesses meios, ó Pai, nesses meios industriais, nos meios agora, Pai, científicos, as vacinas, as indústrias de vacina, os laboratórios, ó Deus, que haja uma humanização nisso tudo aí, ó Pai, e que, acima de tudo, cada um possa cuidar de si, do seu semelhante, para a tua glória, o teu louvor. Nós temos um inimigo comum, Pai, que se chama o Covid-19. Nós temos vivido uma vida em comum. Por mais rebelde que alguns sejam, o que a gente vê é quase uma unanimidade no mundo, não no Brasil. Andamos de máscara, Deus. Estamos pelas ruas de máscara, Deus. Usamos álcool, se limpamos o tempo todo. O nosso objetivo é, ó Pai, tirar a força do inimigo, que é esse vírus que tem assolado a humanidade. Mas, Pai, obrigado, porque já é uma realidade, já começa na Inglaterra, o primeiro país do mundo, a vacinação em massa, Deus, contra esse mal que tem afetado o mundo, Pai. Que chegue em todos os cantos, que chegue na África, que chegue, ó Pai, no norte, no sul, no leste, oeste, em todos os continentes, que cheguem, ó Pai, a toda a população mundial, que a gente possa, ó Pai, olhar e te agradecer pela sabedoria que o Senhor deu, como deu no passado a Albert Sabin e tantas outras pessoas, ó Deus, que criaram as vacinas que erradicaram males sobre a sociedade. Tudo isso vem da sabedoria do Senhor. Em Cristo está todo o tesouro do conhecimento, diz a tua palavra. Estenda a tua mão sobre nós, Pai. Proteja-nos, livra-nos da mortandade, ó Deus. Ó Deus, nós colocamos nas tuas mãos agora o estudo que vamos fazer da tua palavra. Nós temos sede da tua palavra, precisamos nos alimentar, como teu filho falou, da sua palavra. Abra o nosso coração, nos dê a sabedoria necessária,
Ó Deus, que o Teu Espírito Santo esteja preparando uma terra muito fértil no nosso coração para recebermos a Sua palavra, Deus, a semente da Tua palavra, para a Tua glória, para o Teu louvor. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor está nos dando de estar aqui nesse virtual, porém real, culto ao Senhor. Nós te adoramos e te bendizemos em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Salmo 12, a palavra de Deus, é um salmo de 8 versículos apenas, é um salmo de Davi, um salmo davídico. Ele diz pra gente, lá no título dele, né, que para o mestre de música, em oitava, né, salmo davídico, né, com instrumento de 8 cordas, é esse o sentido, e era uma adoração pública. Vamos lá. Na NVI traz assim: salva-nos, Senhor, já não há quem seja fiel, já não se confia em ninguém entre os homens. Cada um mente ao seu próximo, seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua arrogante dos que dizem: venceremos graças à nossa língua, somos donos dos nossos lábios. Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora levantarei, diz o Senhor. Eu lhes darei a segurança que tanto anseio. As palavras do Senhor são puras, são como prata purificada no forno, 7 vezes refinada. Senhor, Tu nos guardarás seguro, dessa gente nos protegerás para sempre. O ímpio anda altivos em toda parte. Os ímpios andam altivos, por toda parte, quando a corrupção é exaltada entre os homens. Amém? Eu li na NVI porque fica um texto mais fácil para a gente. Mas o Salmo 12, eu vou usar outra versão aqui com vocês também para ver algumas palavras. O Salmo 12, na verdade, ele fala dessa realidade, gente. Isso aqui é a minha fraqueza, sabe? Eu convivo com um monte de coisas do dia a dia, como você também, mas todos nós temos um fraco. O Salmo 12, ele trata de uma realidade chamada falsidade, né? Ele aponta a falsidade do ser humano. O Salmo 12, ele, além da falsidade, ele fala do auxílio do Senhor contra esse mal. Como você conviver no meio de gente falsa. E a gente, por favor, né, a gente está... não vou falar careca, né, porque eu sou careca, mas a gente está já, né, calejado com isso. Né? A gente sabe que esse embate não é uma questão que não vai acontecer, é quando vai acontecer na sua vida. A gente vai lidar com isso daí, e às vezes a gente lida com isso diariamente. Mas também o Salmo 12 mostra que o Senhor não desampara o justo que vive num mundo cercado, né, envolvido por perversidades, por maldades, por gente falsa o tempo todo. Então esse Salmo de Davi, como a gente viu, no título indica, ele foi entregue a um cantor mor, né, que era o líder de música, um ministro de louvor, e isso era para ser executado na adoração pública. A gente está vendo isso direto, tivemos um estudo sobre isso. E embora esse título do Salmo 12 atribua ele ao rei Davi, na verdade não é possível afirmar quando, né, esse rei aí, o rei mais emblemático de Israel, compôs esse salmo, pelo tom da sua argumentação aí, que ele está colocando para a gente, nesses versos. Fica claro que, bem provável que Davi tenha escrito esse salmo num momento assim muito difícil da vida dele, que ele estava preocupado com a crescente hipocrisia e perversidade ao seu redor. Ele estava envolvido, esse era o tempo. Não dá para precisar bem o tempo, não aparece nas pesquisas bíblicas, mas a gente vai perceber isso daí, que a coisa é desafiadora conviver com pessoas falsas, num ambiente de falsidade,
e que você tem que se desdobrar para viver. Davi estava sentindo isso daí. E esse salmo aí eu dividi ele em 3 momentos para gente. Até o verso 4, palavras de falsidade. Depois do 5 ao 7, palavras de livramento. E o versículo 8, é a última parte, um alerta final. Vamos lá, vamos nessa divisão para a gente começar a entender o estudo desse salmo, porque o nosso culto, eu vi alguns visitantes aí, o nosso culto hoje é de estudo bíblico e oração, né? Se estivéssemos no culto presencial, nós compartilharíamos as nossas experiências, dificuldades, nossos agradecimentos. A gente fez aqui de uma vez só, tentando pedir ao Espírito Santo que atue sobre a sua vida. E nós nos dedicamos às quarta-feiras estudar a palavra de Deus. E o estudo está sendo do livro de Salmos. Completamos hoje exatamente 3 meses, 12 quarta-feiras, estudando essa parte da palavra de Deus. Então vamos lá, palavras de falsidades, verso 1 ao verso 4. Então Davi começa esse salmo, né, com um grito, né? Socorro, Senhor, né? Esse é o versículo 1 aí. Então o salmista nota que o número de pessoas remanescentes, fiéis, de pessoas piedosas a Deus, está cada vez menor. Caramba, gente, isso é muito interessante. Em outras palavras, os fiéis estavam desaparecendo no meio de homens que tinham suas vidas caracterizadas, entenda, por perversidade, por falar falsamente. Gente, isso é muito forte, preste atenção. Quantas das vezes nós nos sentimos assim e quantas das vezes a gente não está experimentando isso, às vezes no ambiente de trabalho, às vezes no ambiente universitário, às vezes na rua, a gente... Cara, não tem um cristão aqui não, gente, não tem um oásis no deserto aqui, não, uma pessoa santa de Deus, me refiro a uma pessoa comprometida com a palavra de Deus, não perfeita, uma pessoa que ama o Senhor, viver nesse ambiente sozinho. Davi está se vendo assim, mas não é um ambiente sozinho, não é um ambiente qualquer, um ambiente de pessoas mentirosas, caluniadoras, fofoqueiras, um ambiente que as pessoas são bajuladoras, tá falando da boca para fora, mas não reflete o que tá no coração, um ambiente de, sabe, difícil, pesado, carregado, e que você olha para o lado e deseja ter um irmão ou uma irmã com você para se juntar, pelo menos para um fortalecer o outro, e às vezes você se sente sozinho. Esse era o sentimento do coração de Davi. Então, esses homens iníquos, que ele diz no versículo 2, que falavam falsidades uns para os outros, estava sobressaindo muito porque faltava gente piedosa, pessoas entregues a Deus. Então ele faz esse contraste. Então o salmista fala de hipocrisia, de pessoas insinceras que não conservavam nada de verdadeiro em seus corações. Isso aí, eu não sei você, eu me senti muita vontade com esse salmo, mas eu já vivi em ambientes assim, e às vezes enfrento ainda ambientes assim. Então, na verdade, Davi explica que essas pessoas possuem um coração fingido. O verso 2 fala disso. Ele usa a expressão que é traduzida do hebraico, diretamente, não está aqui nas linguagens, mas um coração duplo. Ou seja, o cara está falando uma coisa para você, ela ou ele está falando algo para você, você está acreditando que está de boa fé, mas não tem nada a ver. Tá, sabe, cravando nas suas costas ali, te traindo por trás, elogiando você. Esses dias eu conversava com uma pessoa justamente sobre isso. É horrível a gente receber uma traição assim de uma amizade, de uma parceria de trabalho, de um irmão, de um parente. A pessoa, preste atenção, se a pessoa fala mal de você é o próximo da lista. Isso a gente tratou aí numa série que a gente fez da maledicência, também aqui nas quartas-feiras. O melhor caminho é cortar, entendeu? O melhor caminho, fala aqui, fala comigo. Ou então, tu procura fulano e fala com fulano. Davi não tava em extinção esse tipo de pessoa que lidasse com a verdade com o outro.
Isso fere muito. Então fica enfatizado aí a qualidade dissimulada dessas pessoas. Elas possuíam, né, na época de Davi, um caráter falso, bajulador, o sentido é esse. Eles abriam a boca não com o objetivo de comunicar algo verdadeiro, mas com o objetivo de manipular, de falar mentira, de fazer média. Esse é o sentido do bajulador, sabe? Então, nas palavras do Salmo 12, parece, né, que Davi se sentia sozinho. Fica muito claro isso. Até porque eu tô assim tentando me comparar com ele, como eu me sentia nisso daí. Mas é verdade, dá a entender isso aí, que ele está clamando por pessoas de bem do lado dele, não estava encontrando, parece que estava em extinção ali, no ambiente dele, do momento que ele estava vivendo. Às vezes não é o ambiente, às vezes é o momento que a gente está vivendo. Então, na verdade, Davi estava sem aliados, cercado por pessoas inimigas, astutas. A verdade é essa. Outras pessoas na Bíblia já se sentiram assim. Elias chegou a acreditar que só havia ele em Israel que zelava pela obra de Deus. A gente já viu isso também por aqui nas quartas-feiras. Então, se sentir só, esse sentimento que a gente vê que, caramba, aí, cadê a outra galera comigo? Estou precisando de gente bênção aqui comigo. E a gente não tem. Então é provável que todo cristão verdadeiro fica assim, em algum momento, se identificado com essa experiência de Davi, indignado com o crescimento da depravação do mundo, da distância das pessoas de Deus, não da religião, de Deus, em algum momento na sua vida, tal como a sociedade do tempo de Davi. Talvez você olhe para a sua sociedade hoje, cara, a mesma coisa. Então a nossa sociedade é caracterizada, às vezes também a gente vê isso aí, cara, é muito fácil ver isso nos meios midiáticos. Você vai para o Facebook, você vai para as redes, seja onde for, é a família perfeita, é o amor perfeito, é a esposa perfeita, é o marido perfeito, é o pai maravilhoso, é a mãe maravilhosa, é o namorado último da minha vida, é a minha razão de viver. Ali, naquela capa bonita, das melhores fotos, dos melhores sorrisos, mas no dia a dia não é nada disso. Isso é dissimulação. Não estou falando que nas mídias só tem falsidade. Não leve para esse extremo. Tem verdades ali, pode ser que a gente poste coisas ali. Mas alguns casos que você conhece e eu conheço, a gente sabe que o que está ali não reflete o dia a dia daquela família, porque aquela família é a sua, não é de ninguém. Se ninguém te contar que aquilo ali é bajulação. E isso aí intoxica, traz peso para a alma. É a minha maior dificuldade. Eu convivo com um montão de coisas difíceis, mas eu tenho uma fraqueza. Conviver com pessoas falsas, eu perco muito fácil a paciência, não quero caminhar mais. É uma fraqueza, só estou me confessando e está sendo gravado. Você pode ter as suas, mas eu consigo conviver às vezes com arrogante, com ignorante. A gente passa por isso na vida, mas o falso, cara, me dá uma cravada. Por isso que esse Salmo 12 eu estou muito identificado com ele. Então o comportamento dos homens descrito aqui nesse Salmo se repete hoje também, é uma reedição. São homens que nutrem um discurso soberbo, acima de tudo, fala como se fosse necessário, né, conseguirem alcançar assim, os seus objetivos egoístas. Eles falam de uma forma, de uma lábia, de um jeito, né, bajulam, como está aqui, tem eloquência, contam as suas mentiras deliberadamente e pensam não estar submetido a qualquer autoridade. A verdade é essa. É isso que revelou para a gente o versículo 4. Com a língua prevaleceremos, com os nossos lábios, quem é Senhor sobre nós. Então Davi, ele coloca na sua poesia o que está por trás do coração da pessoa falsa, maquiavélica, hipócrita. Quem é Senhor de nós? Com a língua eu levo todo mundo. Já ouviu falar no bom de papo? Era isso que Davi estava falando. Mas sabe o que eu quero colaborar com vocês? Conforme 2 Pedro 2,18, eu vou ler para você, é muito interessante, é um texto correlato com esse 12,4 aí. Lá no Novo Testamento, no finalzinho da Bíblia, 2 Pedro 2,18, diz assim: pois eles, preste atenção, com palavras vaidosas,
Desculpa, pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando desejos libertinos da carne, seduzem o que estão, preste atenção agora, quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Então, tem gente que vai em cima das pessoas que estão fazendo as coisas certas, que estão entrando, por exemplo, no caminho do Senhor, ou que estão parando de fazer as coisas erradas, e porque leu na Bíblia, ou conversou com uma pessoa bênção, de um cara desse que Davi está falando, não estou vendo ninguém aqui que fale a verdade. Então ele encontrou alguém que colocou ele na reta do caminho para ele ir. E aí vem esse bajulador com palavras assim, de vaidosa arrogância, não é bem assim, todo mundo faz, e leva o cara para o caminho da carne de novo, para ele continuar no erro dele. Tem pessoas que entendam isso. Isso aí é um lado da síndrome de Lúcifer, de Satanás, que ele está na pior, ele está no buraco, mas ele quer arrastar você para o buraco dele, com os argumentos da vida, do jeito que ele pensa. Ele quer que você viva como ele, que você viva distante de Deus como ele, que você não tenha santidade como ele não tem a santidade, que você não tem tanto envolvimento com o corpo de Cristo, ou com a autorresponsabilidade com a sua vida, com a sua família, com seus compromissos. Não precisa pagar não, rapaz, ninguém paga isso não, rapaz, sabe, essas coisas, sabe, o cara, a gente tem que estar atento com o discernimento, que essa pessoa quer trazer a gente pro buraco com ele. Foi isso que Davi estava experimentando. Eu estou querendo gente bênção comigo, pelo contrário, não, cara, vamos lá, a gente vai conseguir, você vai dar a volta por cima disso daí, não pegar atalhos. Então ele provoca desejos libertinos com o discurso dele, de pessoas que estão quase conseguindo fugir de viver em erro. Em outras palavras, Pedro está falando para a gente, então, é um texto paralelo, que ele tá apresentando um caminho para a pessoa permanecer nesse erro, para não ir para a bênção. Então é esse cenário hostil e que o cristão tem que se perguntar, como tem que viver então? Então ele deve recorrer ao Senhor, evidente, acima de tudo. Ele deve mostrar, na verdade, o cristão, a sua indignação com aqueles que transgridem a vontade do Senhor. E desejar profundamente, almejar a manifestação da santa justiça de Deus. É isso que o verso 3, o verso está apresentando para a gente aí. E aí o segundo momento, palavras de livramento. Nós vimos até agora aqui a questão das palavras de falsidade. Agora é a palavra de livramento. Versículos 5 a 7. Por quê? Palavra de livramento. Porque chegará o dia que todos aqueles que vivem pensando que estão no controle de tudo, né, e que nada vai acontecer, a gente vai ser surpreendido. Ou por homens, ou pelo próprio Senhor. Tá? Não tem mentira que dura para sempre. Um dia a casa cai. Um dia a maquiagem cai. Hipocrisia é ator. No grego, literalmente, ator, representação, dissimulação. Um dia a casa cai. Então aqueles que pensam que pode falar o que querem e que jamais terão que prestar conta a alguém, tô nem aí, falo mesmo, bateu aqui eu mando, né? Um dia vai ter que prestar conta. Pode ser a homens, porque uma inverdade pode verter e você vai ter que justificar, senão você pode se enrolar, mas um dia vai se apresentar diante do Supremo Juiz, não é a corte brasileira e nem de nenhum poder consolidado no mundo não, diante do juiz de todas as nações, o Senhor. Deus vê as mentiras com as quais esses homens que se deleitam nelas, têm prazer nelas, ele enxerga a forma como os perversos oprimem os fracos dissimuladamente. Deus vê isso. E o Senhor, ele se manifesta aqui como uma pessoa que Davi está sendo usado para escrever na sua poesia, que ele vai se levantar e vai julgar os perversos, porque esses perversos agem conforme um modo, vamos dizer, o modus aprendiz, né? A forma que Satanás usa a sua artimanha para enganar as pessoas. Um ser orgulhoso, mentiroso
Mas na verdade, tanto Satanás e os seus anjos e as pessoas que vivem assim, oprimindo as pessoas em nome de uma mentira, subornando, desviando, roubando, matando, enganando, traindo. Isso aí um dia vai ter um fim, e o fim é o mesmo. A palavra diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas quem anda conforme o diabo e seus anjos, na mesma vibe, vai para o mesmo lugar que ele. O problema é que essas pessoas às vezes vê que está numa furada e quer te arrastar com ela. Mas o salmista ainda diz que Deus vai se levantar e ele diz assim: o salvo aquele que suspira por isso, versículo 5. Aquele que deseja a ação de Deus. Esse verso aponta para um livramento em prol do seu povo, verso 5. A ideia de que Deus socorre aqueles que são seus. Nesse grande dia o Senhor dará a plenitude da segurança daqueles que anseiam, né? Salvo a quem por isso suspira, nas versões mais antigas. Quem anseia pela justiça de Deus em contrapartida ele vai cortar fora para sempre os ímpios. O versículo 3 já tratou disso com a gente. Então, de novo, né, é muito comum nas literaturas sapienciais o contraste do ímpio com o justo. Aquele que é justificado por Deus e o ímpio, que quer viver na sua mentira. O local vai ser o que está preparado para o diabo e seus anjos, porque ele é o pai da mentira. E quem vive nessa falsidade toda aí o tempo todo, e que tem prazer e se deleita nisso, é para lá que vai, não tem jeito. Então, na sequência, o verso 6, o salmista Davi contrasta aí, é muito interessante, a veracidade das palavras de Deus com a falsidade das palavras dos homens. E diferentemente das palavras mentirosas, soberbas, bajuladoras, que a gente já viu o que foi, as palavras do Senhor são dignas de total confiança. O verso 6 diz: as palavras do Senhor são puras, tão puras como a prata purificada 7 vezes. É palavra de Deus. Está contrastada de novo aí com as palavras mentirosas dos ímpios. Então a palavra do Senhor, da boca de Jesus, permanece para sempre. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras permanecerão para sempre. A palavra do Senhor são verdades sólidas, ao invés de promessas vazias, sabe? Vem para Deus que você vai ter isso, vai ganhar aquilo. A palavra de Deus não tem isso não. Vem para Deus que você vai ser dele, que ele vai habitar em você, que você vai ter a vida eterna, que você vai ter instrução, conselho, direção, luz para a sua vida, que você vai ter vitória sobre o domínio do pecado sobre a sua vida. A palavra de Deus fala isso para você. As outras coisas são que os homens estão inventando. Sim, as palavras do Senhor não são discursos de bajulação, mas são dignas de confiança. Jeremias 1,12, um paralelo interessante também, diz pra gente: através do profeta Jeremias vai vir assim, o próprio Deus diz: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Jeremias 1,12, perdão. Vou repetir: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Por isso que o salmista, ele declara que no Senhor está a segurança suficiente para guardar os seus filhos de geração em geração. Ele preserva a geração dos fiéis dele na presença dele. É isso que o verso 7 fala para a gente. E aí, o último momento, né? A gente viu aí agora as palavras de livramento, é isso aí, a palavra pura do Senhor. E agora um alerta final. O versículo 8 é um grande alerta final. Porque o versículo 8, Davi termina essa música, essa poesia, alertando que os perversos andam por todos os lugares. Né? Ele diz assim, né? O versículo 8 diz assim, porque todos os lugares andam os perversos. Então, está bem claro aqui. E ele diz: quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. A vileza significa o vil, o sem valor,
E ainda o vergonhoso, cachorrice. Estou falando sério, pode ir no dicionário. Cachorrice. Cachorrice. Fazer o que não presta, vergonhoso, dar nó nos outros, roubar, mentir. Então, olha só, isso aí está por toda parte. Por toda parte. Porque ele anda em toda parte. Quando os filhos dos homens, a vileza é exaltada. Quando os filhos dos homens passam a curtir a corrupção, passam a curtir a mentira ao invés da verdade. Então o que o salmista enfatiza no final do Salmo 12 é que os perversos manifestam publicamente um cenário em que os valores são invertidos, num cenário em que aquilo que é vil, que é vergonhoso, passa a ser romantizado e adotado como um certo. Não, o cara é pegador, ele tem a mulher dele ou a namorada dele, mas ele, sabe, ele tem uma ou duas amantes, tem uma na faculdade, tem uma no trabalho, tem uma no... é pegador. E esse cara é exaltado. Você entende o que é isso aqui? Pô, o cara tá bem de vida. Pô, lá, ele tá num cargo da prefeitura que ele nem vai trabalhar. Ele recebe sem ir lá. Pô, se deu bem, olha lá o carrão dele. Sabe? Pô, que tem que arrumar a boca dessa pra mim. É o vil, que essa vileza significa, essa coisa vil passa a ser exaltado, ou seja, há uma inversão de valores. A boca do mentiroso, do falso, do cachorro, desculpa, é do dicionário, eu não estou aqui inventando, não. Se for lá você vai ver, tem mais coisa que falar que eu não quero falar aqui da palavra vileza. Você vai lá e bota no Google que você vai ver. Bota os sinônimos para você ver, você vai entender bem o que eu quero dizer. É pura malandragem mesmo. E o salmista, com certeza, ele estava cercado por isso. Gente, é um salmo muito ético. Me desculpe aqui, tá puxando a gente para uma verdade de vida diante do Senhor. Tá puxando a gente para um andar na luz. E quem anda na luz não tem vergonha de nada. Pode iluminar, que eu não devo nada a ninguém. Agora, quem anda enganando os outros tem que andar no escurinho. Não vem para a luz para que as suas obras não sejam manifestadas. É isso que a palavra de Deus ensina a gente. Então o final, infelizmente, vai ser a ausência eterna de Deus. Que Deus te abençoe, que esse salmo forte, que denuncia, mas que alivia a gente por saber que Deus cuida da gente, do necessitado, que Deus vai se levantar, que vai dar esse socorro que ele começa a gritar, e que você ore para que se levante mais pessoas piedosas. Socorro, não estou vendo ninguém comigo aqui, não estou vendo servos comigo aqui. Ore por isso, para que você seja ainda o primeiro cristão da sua família, que você seja ainda o primeiro cristão da sua sala de aula, que você seja ainda o primeiro cristão no seu trabalho. Ore para que mais pessoas cheguem a você, que você seja cercado não por religiosos, mas por pessoas que amem o Senhor e a sua palavra e queiram viver a verdade disso. Que Deus te abençoe, te dê um resto de quarta-feira na presença dEle, para a glória dEle, para o louvor dEle. Eu vou orar nesse tempo, tá bom? E pedir a graça de Deus para a gente nessa noite. Pai, obrigado, muito obrigado pela verdade indiscutível, reta, segura, eficaz da sua palavra sobre nós, Pai. Nós fomos ministrados hoje, desde o louvor até agora, pela tua palavra. Faça isso, Pai, coloca retidão no nosso coração. Nós sabemos que nunca vamos ser perfeitos, mas a retidão vem do Senhor. Ó Pai, o caminho certo vem do Senhor, nos ensine isso. Faça com que a gente trilhe por esse caminho, para a tua glória, para o teu louvor. Isso não tem que ser exaltado. A gente só não pode ficar feliz quando, ó Deus, a gente vê o pecado triunfar, a pilantragem triunfar. Traga tristeza para o nosso coração e traga denúncia para os nossos lábios. Que a gente se levante e grite: socorro, eu preciso do seu socorro, eu preciso de gente bênção na política, na igreja, na família, nos familiares não cristãos. Eu preciso de gente bênção, converta a gente aqui, Pai, para a gente conseguir ter na família mais um do Senhor, mais alguém do Senhor, para a gente levar o teu nome nessa família, levar o teu nome nesse ambiente de trabalho.
Ó Deus, que esse sentimento de solidão possa ser transformado numa voz que clama pela verdade, pela justiça do Deus santo e justo. Muito obrigado, Pai. Cuida do nosso país, cuida da gente, Pai. Nos dê uma noite na Tua presença. Coloque a sua mão no seu peito se você puder e quiser. Que a graça maravilhosa de Jesus, que o amor de Deus, o Pai, as consolações e comunhão do Espírito do Senhor repouse sobre ti e lhe dê a paz de uma vida reta e segura nas mãos do Senhor. Que todo o povo de Deus diga amém. Que Deus te abençoe, tá? Que essa noite seja uma noite abençoada, em família, que tudo que você fizer seja para a glória de Deus. Até domingo, nós vamos nos reunir essa semana, a comissão de retorno, conversar algumas coisas, algumas estratégias. Orem por nós, a nossa reunião é amanhã, 9h30 da noite, remota, e a gente vai desenhar algumas coisas aí para a igreja, para a gente estar podendo orientar a igreja a partir de sexta-feira. Você que está aqui como visitante, eu vi alguns visitantes aí, a Yara estava aqui ainda agora, eu não a conheço, particularmente não conheço. Que Deus te abençoe e que até quarta-feira que vem, por aqui, e também até domingo, né? Que Deus possa falar ao seu coração. Um forte beijo. Tchau.